como eu saí de um vendedor de picolé para uma pessoa rica, né? Uma pessoa próspera. Mas antes de tudo, eu quero colocar R$1.000 no seu bolso. Você tem que se inscrever no meu canal, tem que compartilhar, tem que comentar, porque quando esse canal bater 1.000 pessoas, eu vou escolher a pessoa que mais interagiu e vou presenteá-la com R$1.000. Então você pode fazer parte disso, você deve fazer parte disso, porque eu quero te dar R$1.000, cara. Você tem que se inscrever. Hoje eu vim simplesmente falar sobre a minha história, porque pode refletir sobre o que você já viveu ou sobre o que você está passando. Eu me chamo David Eduardo Fonseca, nasci em Nova Serrana em 1994. Nova Serrana é conhecida pela cidade dos calçados ou cidade das réplicas. Lá, tudo que você pensar de falsificado de calçado lá tem. A Nike, a gente zoou que a Nike e a Adidas vai lá tirar modelo, só pra você ter noção. Nova Serrana é uma cidadezinha aqui do interior, a 120 km de BH, né? Uma cidade bem próspera aqui. Tem muita gente de todo lugar do mundo, do Brasil inteiro, vai pra essa cidade pra trabalhar. Então eu nasci lá numa família humilde. Quando eu nasci, na realidade, a gente mudou pra roça, uma cidade chamada Santo Antônio do Monte. Morei lá até meus 4 para 5 anos. Vivi a minha infância literalmente assim, na roça, sem saber o que era a cidade, sem saber o que era a gente. Acordava cedo, ia pro curral, tomava aquele leite quente com café. Não é possível, você nunca tomou isso, cara. É possível. Comenta aqui se você já teve essa experiência na roça, dos seus avós, alguma coisa assim. Eu vivi isso. Eu acordava cedo, ia pro curral, tava lá meu tio, meu pai, meu avô. Ia lá, tinha uma vaca que chamava Sete Copas, que era do meu avô. Cara, era muito bom. Fazia carrinho de lobeira, uma loucura. A partir disso, a gente voltou pra Nova Serrana. E a gente foi morar com meus avós. Cara, a gente viveu num quartinho. O tamanho que eu tô aqui hoje, praticamente. Era uma cama de casal, uma de solteiro e um berço. Porque a gente mudou, acho que minha mãe tava praticamente grávida já na época. Em 1998, mais ou menos isso. E depois que meu irmão nasceu, eu dividi cama com minha irmã. E a gente vivia dentro desse quarto, dentro da casa dos meus avós. Isso foi 1 ano, 2 anos praticamente, de 98 a 2000, quando a gente conseguiu mudar para uma casa que meu pai batalhou bastante para construir. Eu lembro que a gente ganhou um lote da prefeitura e foi para um bairro chamado Morada do Sol. Então meu pai ia para lá, saía do trabalho, ia para lá, meu pai fazia turno à noite, enquanto minha mãe cuidando do meu irmão, minha irmã ia pra escola. Então a gente ia para lá, ele, meus tios. Então, só pra você ter noção, antigamente tinha aquela hegemonia do povo ajudar, né, a bater laje. A laje lá de casa foi batida assim, não foi contratado, foi paga com pão com carne, cara. Foi algo assim bem, não vou falar bem difícil não, mas graças a Deus tinha pessoas para ajudar, mas foi, né, comparado a hoje, foi bem complicado sim. Então eu vivi nesse bairro assim, literalmente minha vida inteira. Esse bairro saía poeira, literalmente, não era nada, era só terra. Tinha um motorista na rua de cima de casa que ele dirigia um caminhão de lixo. Então eu e meu vizinho Marlon, a gente pegava esse caminhão de lixo pra pegar carona pra escola. Olha que loucura que a gente fazia. Isso é só um pouco da minha infância que eu passei ali. Só que dentro dessa infância, eu sempre cresci escutando assim: estuda, senão você vai capinar lote. Estuda, senão você vai capinar rua. E que tinha na minha cabeça só os garis, assim, na época, capitando rua, porque lá tinha muita rua de terra, muito paralelepípedo, né? Estuda, senão você vai ser só mais um. Estuda, senão você vai capinar lote. E eu cresci muito com isso, de correr atrás, porque sempre foi todo mundo de correr atrás. Minha irmã já trabalhava, tinha um dinheiro. E o bairro em si, as crianças também, já tinha essa cabeça. Então, cara, a gente às vezes ia catar latinha pra comprar linha pra soltar papagaio, sabe? A gente via esse valor, então a gente saía numa grota que tinha lá, catava cobre, latinha, ferro, tudo pra vender, pra soltar papagaio, pra comprar um picolé no final do dia. E vindo, né, em picolé, onde foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, porque eu vinha da escola e quando tinha um sol assim, tinha um sol legal, não muito quente, nem tempo fechado, pegava o carrinho de picolé e vendia. Minha primeira vez que eu peguei um carrinho de picolé, eu peguei 30. Pô, tinha que vender pra 30 pessoas. E Nova Serrana é cheio de burro, então eu desci o burro pra caramba pra vender picolé. Aí eu voltava pra ganhar, tipo, 5 centavos. Alguma coisa assim, 10 centavos. Sei que 30 picolé ganhava R$3. Então, eu queria 50 picolé, véio, pra ganhar R$5. Só que uma vez, eu vi que o picolé de outra marca, de outro pessoal lá, o pessoal tava vendendo mais caro. E o picolé que eu pegava era mais barato. Era papo assim, 20 centavos eu vendia picolé. Ou ano, sei lá, 2002, 2003, alguma coisa assim. Eu pegava o carrinho de picolé de 20 centavos e vendia por 30, pra mim ganhar mais, porque todo dia ele me pagava uma comissão. Então eu vendia mais pra ganhar mais, né? E claro que às vezes a gente pegava mais picolé ali, calor e tal, mas eu vi que dava pra ganhar mais, colocando a margem um pouco maior. Então ali foi a minha primeira sacada. Sempre saber onde vender. Às vezes o produto que você quer vender não tem valor onde você está oferecendo público, mas tem um valor alto para outras pessoas. Por isso, então eu sabia que algumas regiões da cidade
tinha um público um pouco mais qualificado. Então, eu conseguia vender isso mais caro, esse picolé de 20 por 30. Então, além da comissão que ele me pagava, praticamente eu ganhava 50% do bruto ali que era vendido. Claro, com meu esforço e tudo mais. Então, já tinha os caras, os mototáxis, já tinha uma galera já saindo de uma região de mais indústria, que Nova Serrana é mais calçado, né? Então, tipo assim, eu chegava numa rodinha e vendia muito picolé. Literalmente, eu sempre gostei de relógio, naquela época, relógio, carteira, essas coisas assim. Nunca fui de comprar brinquedo, assim. A primeira vez que eu peguei ali, acho que 6,50, foi lá e comprei um relógio e um óculos, cara. Tinha lojinha de R$1,99, aí que loucura. Ao passar do tempo, decorrer, eu entrei também ali numa aula de informática. Só que aí meu emprego assim, mais fixo depois de vender picolé na rua, que foi uns vai e vem, né? Não foi algo todos os dias, mas foi algo de vai e vem. Eu comecei a trabalhar, a gente chama em Nova Serrana de banca. O que é banca? Banca é onde que faz o preparo do calçado. Então a parte de cima do calçado chama cabedal. Então era repartido, era terceirizado, em vez da fábrica inteira fazer ela terceirizar, porque às vezes ela não conseguia fazer tudo lá dentro. Eu comecei a trabalhar lá e ganhava R$60 e pagava meu curso de informática depois, para ajudar meu pai, pra ele não precisar de pagar, porque era R$35 mensal o curso de informática, cara, quando eu comecei a pagar. E sobrava dinheiro. Eu lembro que o meu primeiro salário, foi num sábado, eu acordei num sábado, recebi na sexta, meu primeiro salário desse lugar, eu acordei num sábado e desci na padaria e comprei tudo que eu queria pra tomar café da manhã. Não, tudo que eu queria. Acho que eu gastei uns R$14 no máximo. Comprei coisa demais. Só que, né, nessa época, quando a gente é criança, você não poderia sempre estar trabalhando. Você era o primeiro a mandar embora, então você era o faz tudo, faxinildo, então fazia caixa, você tinha que fazer tudo. Então tinha época que precisava de mão de obra e tinha época que não precisava. Então eu ficava nesse vai e vem. Cheguei a andar de skate e tal, mas as coisas começaram a andar quando eu comecei a trabalhar na outra banca. Nessa outra banca eu fiquei mais fixo e também eu comecei a ter empatia pro esporte. Eu lembro que eu já praticava skate, que era um sonho. Então, tipo assim, eu lembro até hoje, o último presente, assim, cara, do meu pai, assim, presente mesmo, foi um skate quando eu fiz 10 para 11 anos, que eu acho que até hoje foi R$215. E ele dividiu lá em 3 ou 4 vezes pra eu pagar. Foi lá na loja do Paulista. Eu acho que essa loja nem existe mais. E foi o último presente que eu recebi do meu pai, assim. Presente. Depois disso, nunca mais eu recebi nada. Porque eu sempre corri atrás, mas nem só por isso. Claro que eu senti falta e tal, mas... E eu entendo as condições, foi, né? Não culpo nada. Não culpo eles por nada, por não poder dar. E pra mim foi barro, porque sempre bateu em mim, assim. Claro, aprontei muito na escola, aprontava demais. Trazendo essa questão de presente, eu lembro que o professor já falava, pô, você não vai conseguir nada, você não vai ser ninguém, você vai ser só mais um que vai formar, não sei o que eu faço com o David. Eu sempre tive dificuldade com tudo, cara. Com tudo, pra aprender, pra correr atrás, pra concentrar. Nossa, uma loucura. E, assim, depois de velho, eu fui identificar que eu tinha TDAH. Literalmente, eu fui identificar que eu tinha TDAH. Não é modinha. Quem tem realmente sabe o que sente, o que passa, não é fácil. Às vezes eu falo, cara, eu não queria ter isso, porque é Às vezes, eu não consigo concentrar, às vezes eu não consigo pegar aquilo ali pra fazer na hora que tem que fazer. Então, isso me dificultou muito na escola. Eu sempre tive preconceito porque ninguém queria fazer duplo comigo na escola, ninguém queria fazer trabalho comigo, porque às vezes eu não entregava, enrolava e talvez eu era taxado de burro, saca? Só que hoje eu entendo que não é burro, eu só não fui tratado, é diferente. Mas sofri muito com isso. Muito bullying. Na época, o bullying, galera, não é esse bullying que você vê hoje aí, não. O bullying era pesado, era muito pesado. Quem sofreu bullying sabe, e comente aqui se você já sofreu bullying em sua vida. Bullying mesmo, não é piadinha não, bullying mesmo. Sofri muito bullying. Entrando nos esportes, em si, eu lembro até hoje que eu tinha um técnico, eu fui até hoje fazer um teste, eu lembro que... Isso realmente, lá nos meus 12 para 13 anos, Guilherme Tinick, cara, foi o melhor técnico que eu tive e a melhor coisa mais perto do profissional em tratos que eu tive. Eu lembro até hoje, no primeiro dia, ele falou, cara, que a gente não te prometo que você vai ser profissional, mas eu te prometo que eu vou te transformar em atleta. E eu falei, pô, eu sou atleta. Na minha cabeça, na hora eu pensei, só que não. Aí ele falou, cara, é que eu vou te mostrar o que é disciplina, o que é ser pontual, você ter respeito pelos outros, você ter esportividade ali dentro ali. E eu cresci com isso, muito com essa disciplina de atleta, com essa disciplina de fisicamente correr atrás. Então eu fiz esporte, faço esporte a vida inteira e acho que todo mundo deve fazer porque isso muda e molda caráter. O esporte molda caráter, não tem nem como. E eu cresci com muito isso. Então eu cheguei a jogar vários campeonatos, tem mais de 60 medalhas no geral, né? Mineiro, brasileiro, sul, cara, muitos campeonatos. Felizmente parei de crescer pelos 14 anos, então tenho 1,80 m desde então. Fiz a teste no Minas,
campeonato pelo Minas Tênis Clube. Então, tipo assim, eu lembro que eu tava numa peneira e eu tava muito bem, cara. Muito bem. E chegou um cara da minha idade, 20 centímetros maior que eu. Eu tenho 1,80, ele tinha 2 metros, na verdade ele tinha 2,1 m. E, cara, o pessoal antigamente, eu acho que até hoje, né, via muito mais altura do que potencial. E eu não tive a chance, voltei pra trás, triste com essa questão. Só que como eu sempre tive que trabalhar, cara, 2 dias depois eu tinha esquecido porque eu tava focado em trabalhar. Por quê? Pra não ficar capinando lote. Ao decorrer disso, eu comecei a trabalhar dos meus 14 aos 16, trabalhei numa banca o tempo inteiro. Comecei a estudar à noite. Foi barra, porque eu perdi várias coisas, então eu não tive uma infância assim. Então eu trabalhava e estudava, eu não tinha coisa de sair. Até porque eu venho de uma família cristã, então na época eu nem festa, balada, bebê, esquece. Nem aproveitei isso, nem peguei isso. Então eu cresci muito fechado com isso, sabe? Já teve várias situações nesse meio, assim. Mas eu lembro que uma vez minha mãe tava chateada com alguma coisa e eu tinha acabado de perder um emprego, que era um freelancer, e minha mãe... bem feito. Minha mãe, nossa, só assim, cara. Bem feito pra você. Desse jeito você não vai conseguir nada. Cara, isso enraizou em mim tanto tempo, que veio comigo até um tempo atrás, assim, isso, sabe? Não sei se sua mãe já te xingou, já te falou isso. Se tiver feito isso, te falo, perdoe. Porque as pessoas falam algumas coisas que não, que não mede as palavras. Porque minha mãe foi criada em outra época, em outro jeito. Meu avô, cara, espancava meus tios, espancou minha mãe. A minha mãe cresceu com outra ideia, sabe? Só que isso me acompanhou por muito tempo. Até eu conseguir libertar disso, liberar isso. Se você tiver alguém assim, deixa eu te falar uma coisa pra você, o segredo da vida. A falta de perdão só faz você atrasar a sua vida, só faz você ficar pra trás. Às vezes você tá assim, sua vida não vai pra frente porque você não libera perdão, porque alguém te fez mal e você não libera perdão. E comigo foi assim. E essas palavras da minha mãe foram bastante fortes comigo em si, e eu carreguei por bastante tempo isso. E cara, graças a Deus consegui liberar. Hoje minha mãe já super certo, nas medidas, tento o máximo honrar meus pais em todos os sentidos hoje, graças a Deus. Mas assim, é um recado que eu queria deixar aqui pra você que eu acho muito importante. E depois que eu saí dessa banca que eu trabalhei, só estudava, eu fui trabalhar num escritório, numa software house. Essa software house eu trabalhei 1 ano, 2 anos e queria mais, cara. Aí que eu comecei a querer mais, querer crescer. Aí eu saí, fui me aventurar para um emprego na TNT, que era uma empresa de transporte, não deu muito certo. Eu descobri que eu tinha muita ansiedade, tinha muito ataque, pele assim, de ansiedade. Perdi o emprego, né? Fui mandado embora. E nunca foi. E eu achava que esse é o máximo. E depois eu virei vendedor da Honda. Cara, da Honda eu trabalhei vendendo na loja de peças deles. E fui vendendo e eu não sabia como vender. Às vezes tinha um cara que sempre batia a meta lá na semana e eu nunca batia, cara. Eu bati uma vez e pra mim já era ótimo. Tá vendo como que o TDAH às vezes parece que não é, mas ele te impede muitas coisas? Tudo pro TDAH é muito mais difícil. Se você não tem um padrinho, se você não tem alguém pra te ajudar, é muito mais difícil, cara. Tudo pra mim eu tenho que fazer 3 vezes no mínimo pra dar certo. As pessoas falavam, você tá falando de coitado. Não é, cara, não é. Eu lembro que em 2013, 6 de setembro de 2013, minha irmã é internada à noite. E dia 7 de setembro ela chega a óbito. E foi muito porque foi uma época que eu e ela estavam muito próximos e tal. Só que, né, a gente sabe que a vida é só uma, a vida é agora e a gente tem que viver. A semana depois eu já não consegui trabalhar direito. Não consegui render mais nada, minha cabeça não tava mais nada. Eu também não entendia porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia dedicar. Aí eu perdi mais uma vez o emprego de vendedor. Ao passar 2 semanas, já entrei na correria, achei um outro emprego de vendedor, que era... Não, antes disso, eu achei um emprego de cobrador, um plano de saúde, que é um plano regional. Cara, eu cobrava até 8 horas da noite pra ganhar alguma coisa. Era Então, já fui cobrador, já fui vendedor, fui cobrador. Voltei para as vendas para vender pecinha para calçados. Quando eu voltei para a venda para vender pecinha para calçados, eu vendia na rua. Um dos melhores conselhos também, que esse patrão que chamava Manchinha, ele falou comigo assim, eu lembro até hoje, que a loja, assim, entrava e atrás era o escritório dele, dentro da loja, depois do fundo, assim. E ele falou comigo assim, David, vendedor tem que ser igual. Porque é o seguinte, cara, no sentido, tá, de atender os clientes, não importa o cliente que passou, quantos clientes que atendeu, ela sempre vai atender bem próximo. Então não importa como tá seu dia, o vendedor tem que atender bem sempre próximo. Você que trabalha com público, cara, você tem que... O seu dia na sua casa pode estar péssimo, irmão. O seu dia lá fora pode estar horrível, mas se você tá trabalhando com gente, com público, é o seu dever atender aquela pessoa super bem.
pra ela se sentir bem ali. Quando eu vou num lugar que a pessoa é morta, odeia atender a gente, faz por fazer, cara, eu fico me perguntando por que essa pessoa tá ali. Porque quando você atende as pessoas, você tem que dar sua energia pra aquele lugar. Nem é seu patrão não, mas você como pessoa, porque às vezes ali, alguém já pode te ver e te dar outra oportunidade pra outro lugar. Fala, cara, eu gostei tanto de você, do seu atendimento, que eu quero te levar pra trabalhar na minha empresa. Isso acontece, gente. Isso acontece, não é pouco, é muito. Então, se você trabalha com o público, se dedica mais, se entrega mais ao público para ele se sentir bem, ao cliente para se sentir bem. Isso para mim foi muito prestativo e uso isso até hoje. Eu vou atender qualquer pessoa, conversar com qualquer pessoa, não importa como tá meu dia em casa, meu relacionamento, meus pais ou minha vida financeira. O meu cliente, a pessoa que eu tenho que fazer negócio, eu tenho que dedicar ao máximo para ela ali, pra ela se sentir bem. E foi uma época que eu comecei a fazer teatro, apresentava toda a terça lá no Gravatá, no Teatro de Divinópolis, apresentei o Alto da Compadecida. Eu fiz vários papéis, mas o papel que mais encaixou no final foi o papel do padeiro. Era muito engraçado, velho. Falava assim: padre pode benzer cachorro de Major Antônio Moraes, mas o meu não. Era um sotaque meio assim, gosto de matar pato, não, mas tem que matar. Era um sotaque meio assim. Então eu vivi isso, entreguei muito, foi muito bom pra mim na época do teatro ali. Interessante, eu saía, conhecia mais gente, comecei a desfrutar, comecei a liberar o que eu precisava, por conta que eu não sabia a questão do TDAH, então isso me ajudou bastante. Às vezes o TDAH, ele é muito sociável e às vezes ele é muito antissocial. Então ele vive aos dois extremos, ele nunca tá no meio ali, cara, é difícil. Você relaciona com alguém que tem TDAH, é pesado. E, cara, depois disso, eu lembro que eu fui pra São Paulo, fiz algumas fotos no Salvário, fiz fotos pra algumas marcas, fiz foto com o fotógrafo Mandy Brasil, que era uma das revistas dos modelos. A Mandy Brasil não é revista adulta não, gente, é revista social mesmo, tá? Não é revista de modelo. Bom, na época era o hype. Só que é um mercado muito sujo. Eu não me adaptei, eu não indicaria ninguém ir. Eu não sei, sabe? Hoje talvez mais blogueiro mesmo, essa questão mais do Instagram e tal, mas a questão de modelo mesmo, não sei, eu acho que o mercado é muito sujo, eu acho que não é muita coisa assim não. Eu voltei a vender para assessoria de fábrica. O que é assessoria de fábrica, você, Ana? Eu buscava os calçados, pegava os calçados das fábricas, colocava na mala e viajava para São Paulo para atender as redes, como a rede Marisa, Centauro, Netshoes, Líder. Essas micros redes também de 10 lojas, 15 lojas, que tem a Flamboyant lá em Goiânia, lá, que era forte. A Líder no Rio, que é muito forte, entendeu? Então, rodava muito em cima disso. Ali eu aprendi bastante coisa, viajei o Brasil inteiro e tal. Mas quando eu comecei a sair mesmo pro meu negócio, foi na última empresa que eu trabalhei, que foi 2020, eu tinha 24 anos praticamente. Eu decidi sair e eu fui montar meu primeiro negócio, que já estava acontecendo em paralelo, que era vender chinelo personalizado. Tentei chinelo para casamento, não deu certo. Engaixei chinelo para atléticas, que é aquele chinelão. Só que ao mesmo tempo disso também eu criei uma hamburgueria artesanal, 2018 e 2019, que foi uma das primeiras hamburguerias artesanais de Nova Serrana. Cara, eu bati chapa demais, de quinta a domingo, chapa. Barriga na chapa, batia chapa. Então eu tinha uma hamburgueria artesanal sim, e a galera gostava de ir lá, pegar o lanche, querer comer lá. Era muito bom, a galera que é da época vai lembrar como que era, chamava Insano Burger. Eu curtia bastante, era chato quando ia na alimentação. Não cresceu, não sabia crescer, não sabia como que eu expandia essa questão da hamburgueria. Ao mesmo tempo, na realidade, a hamburgueria e minhas viagens, eu trabalhava em conjunto. Então, às vezes eu viajava na segunda, chegava na quarta-feira ou quinta-feira cedo, e quinta à noite eu já tinha que trabalhar. E ia até domingo, meia-noite. Então, eu ficava viajando e trabalhando na hamburgueria. Não tinha vida. Aí eu decidi sair da empresa. Na realidade, aconteceu algo na minha vida pessoal, no meu relacionamento, que tinha terminado, e eu fiquei muito mal, velho. Fiquei muito mal nesse relacionamento, e eu fiquei começando a entrar em depressão. Primeira vez que eu tive uns sintomas depressivos, foi mais ou menos nessa época, foi muito extremo. Nunca abri isso pra ninguém, assim, mas foi uma situação, uma época muito ruim, que eu não conseguia realmente fazer nada. Eu chegava atrasado, eu saía mais cedo, só pra ser mandado embora, pra não pedir. Eu lembro até hoje que a psicóloga me chamou e falou assim: David, tem notícia ruim pra você. Eu olhei pra ela e falei: você mandado embora? Ela ficou assim, eu falei: nossa, graças a Deus, pode me dar o papel. E graças a Deus, eu saí dessa empresa. Foi legal o que eu aprendi lá, mas o que aconteceu na minha vida, no meu relacionamento, me deixou mal, porque eu tinha um término bem conturbado. Eu foquei na hamburgueria e no chinelo. Eu lembro até hoje, cara, que quando eu saí da empresa, no outro dia, eu sentei na sala de casa, Nova Serrana faz um calor.
nossa, dos infernos, uma mesinha de bar, uma cadeira de escritório quebrada. Eu sentei e comecei a pesquisar no Instagram marcas de roupas que tinha mais ou menos no mínimo 10 mil seguidores. Isso 2018 pra 19, tá? Marcas de roupas que tinha marca própria mesmo de roupa e tal, camisa, que tinha coleção. Eu fiquei 2 dias, cara, escrevendo, levantando esses Instagram, pra no terceiro dia eu começar a chamar essas pessoas. Eu lembro que eu fiz um caderninho, no outro dia eu comecei a mandar mensagem pra todos, uma mensagem pronta, todos, se tinha interesse, até começar a acertar as primeiras marcas. Aí eu vi também que as atléticas de faculdade, cara, pediam muito, e um fornecedor das atléticas que tinha, cobrava tipo assim, R$50, e eu ganhando bem, eu tava cobrando 25, 24 e alguma coisa. Quanto mais pessoa pedia, mais barato ficava. Só que a minha qualidade era maior. Então todo mundo da Atlética me chamava. Até 2022 aqui, o pessoal mandava mensagem no meu número. Hoje não tem mais o número, mas quando eu tinha o número, eles mandavam mensagem ainda, precisando desse chinelo. E eu lembro que eu emplaquei, cara, o Goiás. O cara que tinha lá a Panther do Goiás, eu emplaquei ele e fiz um chinelo pra ele bala. Top mesmo. Eu fazia apresentação no Corel. Então eu tinha que aprender a mexer no Corel, não tinha aula. Eu sempre fui de procurar as coisas, mexer no Corel ali. Aprender a mexer no Corel, aprender a desenhar, fazer um mockup do chinelo. Quando eu aprendi, cara, todo cliente que chegava entregava excelência. Eu mandava pro cara umas 6 opções sem ele pedir, eu só pedia a cor e a logo. Eu dividia em cima da cor do chinelo e as logos com algumas coisas diferentes. Meu irmão, os caras chegavam assim, uma apresentação do nada, do Goiás, assim, o cara falou, irmão, quero fechar isso aqui, eu quero tantos par. Falei, depois que eu fechei o Goiás, comecei a fechar vários outros. Então eu tinha hamburgueria, e tinha a criação de chinelos white label, aqueles tipo Rider, Slide, sabe? Deixa eu uma imagem aqui, ó. Então na época eu ganhava tipo assim, cara, eu ganhava R$8 mil morando em Nova Oceana, na casa dos meus pais, era milionário, rico, minha vida tava boa, tava achando que tava boa. Só que, né, nem tudo são flores. 2020 eu tava querendo crescer, expandir, colocar produção própria, bateu pandemia. A pandemia veio nos ensinar que nem tudo realmente é pra sempre, né? Principalmente as vidas que foram perdidas aí. E dessa pandemia eu já tinha conhecido o marketing digital, foi em final de 2019, dezembro de 2019 eu conheci o marketing digital. Eu conheci uma turma que fazia marketing digital. Eu saí lá de Nova Oceana pra ter um encontro num bar aqui que a galera ia reunir pra fazer network de bobeira, no sábado. E foi aí que eu conheci o marketing digital. Não sabia nada. Só que 2020 bateu pandemia, eu tava no chinelo e queria expandir, conheci o Drop, tava estudando Drop, que na época era o hype. Eu tinha que fazer alguma coisa palpável. Fiz máscara, vendi máscara pro hospital, vendi jaleco, a gente fabricava máscara demais. E o que aconteceu com as máscaras? Ganhamos dinheiro, só que os últimos pedidos a gente precisava de injetar dinheiro, então a gente tirava dinheiro para sobreviver, entre aspas, e injetava dinheiro de volta, não tinha muito lucro. Só que o último lucro maior a gente injetou, e esse cliente deu golpe nosso. Eu pelo menos nunca vi o dinheiro, meu antigo sócio viu, não sei. Foi assim, do céu ao inferno muito rápido. E final de 2020 eu tive uma ideia de mexer com tecnologia, e isso tentando estudar marketing digital, ao meio de fabricação de máscara. Eu comecei a ter uma ideia de criar tecnologia que era um checkout transparente, que na época existia só um, acho que era CartX, que tinha muito tempo atrás. E, cara, eu lembro que no final de 2020 eu ainda não tinha feito nada assim no digital em si. E peguei, eu lembro que eu tinha um Civic, uma moto, vendi pra investir na tecnologia que eu nem sabia, era um código. Se o cara me mandasse um código pra mim errado, tava tudo fodido, tinha perdido tudo. Você teria coragem de vender o seu carro, sua moto, investir numa coisa que você nem sabe? Foi o que aconteceu. Eu investi e eu comecei a pagar depois no freelancer, o cara por hora. Eu lembro que eu trabalhava metade do meu salário, assim, que eu ganhava, eu pagava esse freelancer. Beleza, passou o tempo, eu estopei essa situação porque eu não tinha mais condições de pagar. Foi em fevereiro de 2022 já. Em fevereiro de 2022... comecei a vir muito para BH, conheci a galera do marketing digital, já conheci uma galera que me colocou entre os topper players em si de network, mas não era ninguém. E a história mais bizarra assim, que eu tenho para contar para vocês foi a minha primeira pessoa que eu fechei um lançamento sem saber fazer lançamento. Como assim, David? Eu fechei meu primeiro lançamento sem nunca ter feito um curso de lançamento. Todo mundo que trabalha no mercado digital sabe como que o lançamento funciona, mas quem é de fora sabe que é o maior trampo pra fazer. Na realidade, todo mundo sabe que é um trampo pra fazer. PC básico, subir e-mail, configurar o seu... Eu não sabia nada, cara. Mas eu sempre fui autodidata. O que é autodidata pra mim? Cara, eu não sei, mas eu pego ali e vou aprendendo na hora, fazendo as coisas. Esse é meu estilo de vida. Hoje mudou um pouco, mas 90% foi assim. E eu fechei meu primeiro cliente. Desse primeiro cliente, eu fechei mais 2 clientes. Eu tinha 3 clientes de lançamento. E meu primeiro lançamento da minha vida, eu fiz os famosos 6 em 7. Muita gente demorou 1 ano para fazer isso. Eu fiz no meu primeiro mês, literalmente. Eu fechei o cara,
final de fevereiro para março, e eu fiz o lançamento dele em abril. E para fazer esse lançamento em abril eu tinha que mudar para BH. Então eu peguei uma cobertura que era alugada de um brother meu, que ele queria sair, eu fiquei no contrato, eu tinha um dinheiro de 2 aluguéis, e para comer tinha só o cartão, né? Só o cartão. Mais nada. E o lançamento, esperando que o lançamento desse dinheiro. Foi muita coragem. Para pensar hoje, cara, eu só tinha o dinheiro do aluguel e pra comer era cartão. Fiz o lançamento, fiz 6 em 7. Nisso, outras pessoas também, que eu tinha fechado os outros 2, também me deu um retorno legal. Primeiro lançamento meu, eu tive acho que 37 mil de lucro. Eu nunca tinha ganhado isso na minha vida. Cara, foi a primeira pessoa que falou assim, pô, você tá me incentivando, eu vou te dar oportunidade. Eu poderia ter outras pessoas, mas você que tá aqui no corre, eu vou te dar oportunidade. E foi isso. E meus primeiros 37 mil veio na minha conta. Eu nunca tinha ganhado 20 mil, assim. E eu saí da casa dos meus pais, no primeiro, segundo mês, eu já ganhei isso já. Claro, não vou romantizar não, galera. Foi muita coragem. Lá atrás, em novembro de 2021, eu vendi o carro para investir na tecnologia que, entre aspas, até ali tava morta, porque eu tava dedicando a outra coisa. Mas o código existia em algum lugar e eu tinha que correr atrás de outras coisas, sabe? Como fazer lançamento sem saber lançamento. Como fechar clientes sem saber o produto que você vai vender. A minha meta de vida, meu lema é, eu vendo, depois eu entrego. Como assim? Eu vendo o produto, crio o produto, seja o que for, depois eu me preocupo, depois que eu vender, eu me preocupo como criar e entregar no prazo. É isso. Se você é vendedor, se você não faz no mínimo isso, você tá deixando muito dinheiro na mesa, tá? Então foi daí que eu comecei a entrar na marketing digital. Então já depois tive lançamentos maiores, já tive lançamentos que alcançou aí 6, 7 dígitos, depois eu tive um lançamento de orgânico, assim, que bateu mais de $500 mil, foi meu primeiro maior. Um dos meus maiores cases foi pegar um cara que faturou 176 mil e fazer faturar 5 milhões em 2 lançamentos só, gerindo uma equipe de 15 pessoas. Então daí eu já comecei a aprender mais, isso já 1 ano depois. Então já fiz múltiplos aí, 7 dígitos, né, de passagem no mercado digital, mas ao decorrer disso foi muito sofrido, foi muitos altos e baixos, porque teve uma época que eu fiquei muito disperso, outra época eu estava muito focado, o TDAH não ajudava bastante, eu não entendia também às vezes por quê, e sempre tentando correndo atrás e vindo muita galera voar e eu nada. Às vezes a vida é assim, às vezes você tá vendo a pessoa voando e você nada, mas talvez o seu tempo é diferente dela, né? Às vezes ela tá voando lá porque ela começou antes, ou ela deu a boa, às vezes o seu ainda vai chegar. Nunca compare, ó, o que eu vou te falar, você não esquece. Nunca compare o seu bastidor com o palco de alguém. Nunca. Ao decorrer isso, o projeto do checkout, que era o checkout transparente, voltou, né? Final de 2022, voltou a firme assim, eu comecei a voltar a investir, entrei na sociedade, o checkout entrou numa empresa, a empresa cresceu, ganhei algum dinheiro ali. E sempre fazendo economia, eu ao mesmo tempo também peguei esse outro lançamento maior para fazer, e essa pessoa desse último lançamento me deve, o último lançamento foi cheque sem fundo, mais de 150 mil, ficou lá travado, eu era sócio de uma empresa, e essa empresa teve dificuldade com esse cliente em si, e o dinheiro ficou todo travado lá. Hoje não sou mais sócio dessa empresa que, quando eu comecei o checkout, ao sair dessa empresa eu fiquei meio assim desnorteado, fiquei procurando o que fazer, como fazer, sempre correndo atrás. Eu sabia que o mercado estaria ali para mim, porque eu sempre fui a pessoa de correr atrás. Então, se eu tivesse um resumo para você aqui, não é que eu vou falar aqui que correr atrás é o que me deixou rico, não. Mas saber onde procurar e saber vender é o que vai te colocar muito dinheiro no bolso, tá? Os seus contatos vai lembrar de você. E depois que eu saí dessa empresa, depois de 2 anos dentro dessa empresa, turbulenta, várias coisas acontecendo internas, que não vem ao caso aqui, essa empresa acho que não existe mais. Outras pessoas que já me queriam como sócio, me chamou 1 mês depois e me fez uma proposta, e eu adentrei nessa empresa, onde que hoje essa empresa aí, eu imagino, pela prévia, vale mais de 250 milhões fácil no mercado. Então ela vem crescendo hoje bastante, que é a SultPay. SultPay hoje aí tem mais de 5 mil clientes de bet. Da data desse vídeo, a gente está voltando para o mercado de afiliados. Eu acredito aí que a minha meta é fazer a empresa valer $1 bilhão. Essa meta, eu já vejo essa meta. Então, tudo que você vê, você vai alcançar, irmão. Esquece disso. Cara, você quer um resumo da minha vida, da história. Talvez você tá passando por várias coisas aqui. Mais uma coisa que eu tenho que te falar. Cara, não desista. Paga para ver o que vai acontecer se você não desistir. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que você quer. Vai ter dias difíceis, cara. Vai ter dias que você vai parecer estar pisando, amassando barro, tá? E se você pede chuva, irmão, a chuva que é a bênção, você tem que segurar a lama, você tem que estar preparado para passar a lama. Sabe por quê? Depois da chuva é o arco-íris é o gozo, né? A parte boa. Então, para você passar na chuva e tal,
aquela lama ali você vai ter que passar, vai ter que pisar, passar por cima, tá? Espero que essa história, bem resumida, vocês possam ter conhecido um pouco mais do David, como eu cheguei aqui, como eu tô construindo aqui, acompanhe aqui, que eu vou trazer sempre pessoas. Lembrando que você pode ser um dos primeiros 1000 inscritos, e dentro desses 1000 inscritos eu vou presentear uma pessoa que mais interagir em todos os meus vídeos, em todo o meu canal. E eu quero colocar dinheiro no seu bolso. Eu quero colocar uma mentalidade nova na sua cabeça, tá? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Curte, compartilha aqui a história aqui. Primeira vez que eu paro para falar sobre ela assim. Espero que tenham gostado. Tchau. Tamo junto.